Olá, pessoal. Satisfação, revê-los e revê-las. Professor Sérgio Muniz, Sociologia. E vamos de reflexões, tensionamentos, problematizações, que são a cara da nossa disciplina, obviamente, né? Fazem parte da forma como nós pensamos. E aí a gente vai continuar. Na verdade, eu acho que a gente vai chegar num ponto final de um tema específico, obviamente, não de outras questões e outros temas que podem surgir em relação à globalização, tá? E aí, já antecipo que essas reflexões que apresentaremos nessa aula, elas sobretudo foram inspiradas no pensamento do geógrafo baiano Milton Santos, tá? Um dos maiores intelectuais brasileiros e um cânone no pensamento geográfico, que é lido globalmente, né, cujas apreciações e análises fazem parte da formação acadêmica de quem atravessa a geografia, mais as ciências humanas como um todo, tá? Então, a gente vai passear, ainda que de forma breve, nessas reflexões que Milton Santos fez sobre a globalização. Bom, vejam que aqui eu estou sugerindo que a globalização pode ser lida como um mito. E esse mito está entre aspas. E o que isso significa? Primeiro é bom lembrar que quando a gente usa o recurso das aspas, isso pode indicar duas coisas. Ou pode indicar que aquela expressão que está sendo utilizada, ela precisa ser referenciada porque ela não é de quem está apresentando, ela é uma referência que está sendo trazida. Por outro lado, as aspas podem ser um recurso linguístico em que eu estou tentando dizer alguma coisa diferente sobre a palavra que está sendo colocada. Ou seja, tem algo ali que está sendo dito, mas que não é visível. Quando a gente usa essas aspas dentro do pensamento sociológico, a gente está tensionando aquela expressão para que, de fato, a gente consiga entender que é uma pista de que há algo mais ali a ser refletido, né? E aí, nesse caso, chamar a globalização de mito tem mais a ver com, afinal de contas, isso que vivemos é de fato globalização ou isso tem muito mais a ver com uma ideia de globalização que nos é vendida, que nos é imposta e que compulsoriamente nós temos que adotar como um processo inevitável e indiscutível. Essa é a intenção de fazer essa provocação, de pensar a globalização enquanto mito. Então vejam, a globalização é frequentemente apresentada como um fenômeno inevitável e benéfico para todos. Mas críticos argumentam que essa visão é um mito, tá? Segundo essa perspectiva, a globalização não é um processo homogêneo e natural, mas sim um projeto político e econômico que beneficia, sobretudo, grandes corporações e países desenvolvidos. E aí a gente falou bastante disso nas últimas aulas. Além disso, a ideia de um mundo interconectado e acessível para todos mascara desigualdades estruturais, excluindo populações marginalizadas e perpetuando relações de dominação. Na aula passada, vocês devem lembrar que eu fiz uma introdução falando da pandemia enquanto expressão da globalização de fato. Aqui eu retomo essa analogia porque durante a pandemia eu também precisei me debruçar sobre as tecnologias da informação para chegar até os meus alunos e alunas. Ou seja, eu precisei manejar telefone, tablet, computador, televisão, internet, cabos, fone de ouvido, microfones, né? Eu tive que aprender a administrar todos esses equipamentos para oferecer um encontro minimamente efetivo para os meus alunos e alunas. E nesse cenário, eu atuava tanto como professor da educação pública como professor da educação privada. Como professor de educação privada, eu tinha a certeza de que ia encontrar semanalmente os meus alunos em seus ambientes de estudo, privativos, com seus equipamentos de melhor qualidade, bem alimentados, bem descansados e bem amparados. Mas eu não tinha certeza em relação aos meus alunos da escola pública. Por quê, professor? Não é desmerecendo, mas é uma consciência crítica que faz com que eu saiba que as condições socioeconômicas do alunado que está na escola pública são uma condição específica e os alunos que acessam a educação privada é outra. Não sou eu quem está dizendo isso.
Qualquer reflexão mínima sobre a escolarização do Brasil nos leva a esse apontamento, nos leva a essa conclusão. E aí, nesse sentido, nem todos os alunos conseguiam estar nas aulas programadas que aconteciam de forma remota, porque nem todos tinham acesso a essa conectividade ampla prometida pela globalização. Esse acesso a equipamentos tecnológicos e informacionais que estava garantido por essa globalização mito que a gente está aqui problematizando e está tensionando. Ou seja, na verdade, o discurso da globalização de fato estava servindo para mascarar essas desigualdades que só sabe quem vive na pele. Quem está distante dessas desigualdades acaba mordendo a isca desse discurso da globalização, enquanto, né, essa disseminação igualitária das condições informacionais para todas as pessoas, e nem sempre é assim, ou na verdade quase nunca é assim. Assim, eu não terminei de ler o slide, né? Bom, na verdade eu terminei, vou passar para o próximo. E aí vejam, se a globalização é pensada como algo inevitável e natural, a crítica sociológica é de que, na verdade, a gente precisa entender que a globalização é colocada como uma espécie de pensamento único. Observem que, outra vez, a expressão pensamento único aparece entre aspas, por duas razões. Porque ela pertence a um conjunto de intelectuais que está observando de forma muito cuidadosa essas relações de dominação entre os diferentes países e que sabe que os países mais poderosos impõem a sua forma de pensar em relação aos países menos poderosos, subordinados. Por isso a ideia de pensamento único. Já deixei claro em outras aulas que a globalização é um projeto europeu, que surge na Europa e que se expande, né, como se fosse uma força que vai de fato atingir e beneficiar todos os países. E não é bem isso. E aí aqui fica claro que, na verdade, a globalização ela é colocada como um pensamento único, como se outras formas de pensar não fossem possíveis. Então vejam, o conceito de globalização como pensamento único foi popularizado pelo jornalista Ignacio Ramonet para criticar a imposição de um modelo econômico neoliberal como uma única alternativa possível para o desenvolvimento. Essa visão sugere que a globalização promove a homogeneização cultural e econômica, sufocando a diversidade de modelos políticos e sociais. Governos e instituições internacionais, sob essa lógica, impõem políticas de livre mercado, desregulação e privatização como verdades absolutas, como caminhos inevitáveis que os países vão ter que tomar na busca por esse desenvolvimento, ignorando alternativas baseadas em justiça social, soberania nacional e economia solidária. Então vejam, é como se os países subordinados e na relação de dependência com os países centrais precisassem acatar todas as exigências colocadas em termos de acordos econômicos, acordos comerciais, acordos políticos, acordos de governança, acordos climáticos impostos pelos países centrais. Se os países periféricos subordinados não atendessem a essas perspectivas, eles estariam se colocando de fora do jogo, né, e de fora dessa globalização. Eu queria também chamar a atenção que no topo do slide, quando eu apresento que é possível pensar a globalização como fábula, como perversão e como alternativa, é exatamente esse caminho que a gente está trilhando, né? Bom, a globalização enquanto fábula é essa globalização enquanto mito, enquanto pensamento único, né? Que promete mundos e fundos e não entrega muito, né? Pelo contrário, concentra as oportunidades para os países centrais e distribui as mazelas e desigualdades para os países mais periféricos e para os países mais marginalizados, tá? E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque normalmente os países subordinados e os cidadãos e cidadãs desses países tendem a comprar esse discurso de que, de fato, nós somos periféricos, nós somos marginais e nós somos inferiores. E isso é muito interessante porque parece que só faz sentido existir no mundo se a gente consumir e existir igual
como as sociedades que se colocam nos eixos mais poderosos do mundo existem. Então a gente tem que ter os mesmos estilos de comida, as mesmas práticas culturais, os mesmos gostos musicais, os mesmos estilos de vida. A gente tem que colocar esses países como países que ocupam ali o topo da lista dos nossos desejos e sonhos de consumo. E isso é muito problemático, porque isso nos impede de enxergar as belezas do nosso mundo, né? O mundo local e das nossas vizinhanças, e acaba sempre e o tempo inteiro desejando efetivar o sonho do colonizador, que é o sonho de se tornar o colonizador, de se tornar a imagem do colonizador, de viver a vida do colonizador, né? Isso é muito forte, e às vezes a luta contra esse processo é um tanto difícil, porque a gente faz um movimento de pensar criticamente essa globalização, mas, por outro lado, as outras instâncias do mundo, as instâncias midiáticas, as instâncias globais, elas criam uma força magnética em torno dos seus próprios ideais e dos seus próprios valores, e acaba difundindo tudo isso, fazendo um processo de exportação do seu estilo de vida, da sua forma de ser, né? E aí o tempo inteiro a gente não consegue enxergar as contradições dessa globalização e só consegue, de fato, morder essa isca venenosa, né? Desse desejo de ser o colonizador, né? E de viver conforme os padrões de vida daqueles que acabam implementando exploração e violência nos países subordinados. Bom, aqui a gente quer discutir a ideia de que a globalização ela é catalisadora do capitalismo. Ou seja, é como se a globalização fosse uma substância química que, ao ser incorporada no capitalismo, melhorasse o seu desempenho, né? Fizesse com que ele se tornasse mais efetivo e mais poderoso. Bom, é importante dizer que essa globalização ela é nada mais, nada menos do que um processo de expansão global dos valores capitalistas. Só que, claro, processo de expansão global dos valores capitalistas é camuflado dessa interconexão e desse intercâmbio geográfico, cultural, informacional, que supostamente vai beneficiar a todos. No entanto, como que isso se efetiva na prática? Basicamente, esses intercâmbios e essas trocas são possíveis exatamente porque os mercados consumidores de diferentes países vão fazer essas convergências, né? Vão se descentralizar nos diferentes territórios que existem em diferentes países. No entanto, se eu tenho uma grande corporação, uma grande empresa baseada nos Estados Unidos, ou seja, o país central da atual ordem econômica capitalista neoliberal, as condições que essa empresa tem de se expandir por outros territórios são bem diferentes das condições que, às vezes, uma empresa que está na África do Sul, uma empresa que está em Senegal, que está na Jamaica, que está no Brasil, que está numa Índia da vida, tem de se expandir. E aí, se a globalização promete esse intercâmbio eficiente e igual para todos, não é isso que acontece na prática. O que acontece na prática é as grandes corporações globais acabam adquirindo as grandes ou médias empresas nacionais, transformando essas empresas em subsidiárias das grandes empresas globais, criando então todo um processo de imposição das regras econômicas dessa empresa, que são as regras econômicas da globalização e do capitalismo, dentro desses territórios de outros países. Ou seja, fica de lado toda a dinâmica econômica nacional, cuja a pretensão seria atender às expectativas dos mercados locais, né, e das demandas daquela sociedade, e o que fica em evidência é a necessidade de expansão dessas empresas internacionais. Veja, isso pode ser exemplificado quando a gente vê uma grande linha de supermercado que se expande territorialmente. Então, vamos pensar que uma grande linha de supermercado é uma empresa internacional, ok? E vamos pensar que os municípios onde esse supermercado vai se instalando, eles seriam
países que vão receber a chegada desse empreendimento. Esse empreendimento, ao chegar, ele chega com tanta força, apoiado por regras internacionais, que ele vai derrubar toda a dinâmica da economia local, criando, não é, um cenário de terra arrasada em relação aos comerciantes, né, e aos empregos que estavam ali estabelecidos a partir dessa dinâmica própria, né? Então, globalização é sempre um elemento a mais que vai potencializar essa dinâmica de expansão do capitalismo. Bom, e aí a globalização intensificou o alcance do capitalismo, ampliando mercados, reduzindo barreiras comerciais e expandindo o poder das grandes corporações transnacionais. Esse processo foi impulsionado por avanços tecnológicos que facilitaram o fluxo de bens, capitais e informações. No entanto, ao acelerar a lógica do lucro e da concorrência, a globalização também aprofundou desigualdades, fragilizou direitos trabalhistas e aumentou a exploração dos recursos naturais, tornando-se um mecanismo central para a expansão e manutenção do sistema capitalista global. Bom, apesar das críticas, há quem defenda que a globalização pode ser um instrumento para a promoção de solidariedade global, o intercâmbio cultural e tecnológico, a cooperação internacional e a circulação de ideias podem fortalecer a luta por direitos humanos, democracia e justiça social. Essa é uma tentativa de ver o valor positivo da globalização. Movimentos sociais transnacionais e organismos internacionais, como a ONU, tentam utilizar a interconectividade global para reduzir desigualdades e promover uma cidadania global baseada em princípios de fraternidade, igualdade e liberdade. Contudo, é necessário questionar as dinâmicas de poder e garantir que esse processo seja inclusivo e democrático. Bom, espero que esse conteúdo ele tenha sido proveitoso para vocês, tá? É bom frisar que os caminhos da sociologia são esses caminhos do tensionamento, são esses caminhos da problematização, da desnaturalização, né, para a gente deixar de ver certos processos históricos e certas dinâmicas sociais como resultado, né, de processos naturais, quando na verdade tem muito mais a ver com as configurações, com os conflitos e com as dinâmicas sociais que são sempre atuais, mas também são sempre históricas e não deixa de ser diferente com a globalização, né? A gente tentou fazer esse exercício de pensar a globalização muito mais criticamente, mas também entendendo que, a depender das condições em que esse processo esteja em curso, é possível olhar para o fim do túnel, né, com alguma esperança e com algum pensamento positivo. Eu espero, de fato, que essas discussões tenham sido proveitosas para vocês e que continuemos a nos encontrar para mais reflexões críticas e mais tensionamentos, sempre com essa sagacidade da sociologia. É isso, muito obrigado e até a próxima aula.